Olá, seja bem-vindo à nossa aula número 13 do curso de Excel 2016. Hoje vamos falar sobre como localizar rapidamente células, sobre criação de fórmulas e funções, entendendo o que são fórmulas e funções. Então, localizando rapidamente células em uma planilha. Para encontrar o endereço de célula no Excel é muito simples. Você clica aqui na janela de nomes e digita o endereço da célula que você está procurando. Por exemplo, vamos procurar um endereço aqui L200, né? L200. Pronto, ele foi para o endereço L200, certo? Se você quiser voltar para o endereço A1, você faz a mesma coisa. Ou pode voltar, tem várias maneiras, mas por aqui também você pode fazer o mesmo processo, tá? Então, voltou aqui para endereço A1 e assim sucessivamente. Criação de fórmulas e funções. Vamos lá. Bom, nessa planilha aqui, nós temos algumas colunas já preenchidas, temos fórmulas, funções, ok? Então vamos conhecer. Aqui são os números normais, os nomes, e aqui nós temos já uma fórmula, B4 mais C4 mais D4, uma fórmula. Aqui também temos fórmula, mas com a utilização de função, nesse caso a função média. Aqui a função conte.valores e aqui a função conte.num de números, né? Esta função conte.valores, ela conta os valores do intervalo que você indicar. E conte.num conta os números da sequência que você indicar para o Excel também, ok? Então vamos lá. Eu vou apagar aqui e vamos fazer de novo. Aqui nós temos a fórmula, que você poderia também utilizar uma função. Como seria a função aqui? É soma, então, igual, soma, e você vai indicar qual é, ou quais são, né, as células a serem somadas. Observe que muitas vezes você não precisa nem fechar os parênteses, ou parênteses aqui no caso. Se você der Enter, o Excel vai entender que você precisa fechar esses parênteses e ele já faz isso por você, tá? Olha aqui, já fechou os parênteses, certo? Agora aqui nós estamos utilizando uma fórmula com uma função que é a função soma. Então, neste caso aqui, é só a fórmula, aqui é uma fórmula com a utilização de uma função. Aqui é a mesma coisa, a média. Aqui poderíamos calcular a média sem utilizar a função? Poderíamos. Como é que se faz? Igual, abre parênteses, vamos ver, B4 mais C4 mais D4. Fecha parênteses, barra de divisão, 3, que é o número de parcelas a serem somadas. Ok? Então, você pode utilizar, em alguns casos, você pode utilizar só uma fórmula simples. Em outros casos, você tem que utilizar a função. Legal? Então, aqui, uma fórmula utilizando a função soma, outra fórmula, aqui no caso, utilizando média. E nós fizemos aqui a mesma fórmula, né, sem a utilização da função média. Legal? Aqui, contar valores. Nós vamos contar os valores. Você pode até incluir nesta seleção esses nomes, que para ele não faz diferença. Ele vai contar só os valores. Tanto esta fórmula de contar valores, quanto a de contar números. Vamos ver? Igual, conte, valores, abre parênteses, e vamos indicar toda essa extensão aqui,
das células. Então, vou dar Enter. E ele está me dizendo que nesta seleção que eu fiz, nesse intervalo de célula que eu apontei para ele, tem 6 valores, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui tem os 6 valores. Agora, número. Vamos ver quantas células tem com apenas números. Vamos lá. Então, conte num. Conte ponto num. Eu vou apontar o mesmo intervalo, tá? E dar Enter. Então, ele me diz que aqui tem 1, 2, 3, 4. Opa, tem alguma coisa errada. Tá, tem que ir até F. Então, eu vou colocar o F aqui, certo? Na verdade, são 5 células que contêm números. Tá? Vou fazer mais uma vez. Igual, conte num. Vou selecionar um intervalo de células. Ok? Então, são 5 números nesse intervalo de células. Valores são todos eles. Agora, números são apenas 5. Legal? Assim, você pode aqui também fazer isto, que vai, na verdade, dar no mesmo. E aqui terminamos essa aula número 13. Um grande abraço e até a próxima aula.